vibração. Saúde, gente. Negócio seguinte, o amigo fez uma pergunta interessante só pra gente já, de repente, começar a se preparar para o ano que vem. Ano que vem que eu vou te explicar o que é pressão, aí nós vamos estudar o teorema de Stevin, vamos estudar empuxo, vamos calcular um monte de coisa legal, pressão atmosférica, vamos entender como é que essa história funciona. E o amigo perguntou, professor, por que quando anda de avião sente uma pressão grande na orelha? E às vezes dá até um desconforto, né? Algumas pessoas podem até chegar a desmaiar, cara, o tamanho de desconforto gerado pelas mudanças de pressão. O negócio é o seguinte, cara, pega aqui a orelha do sujeito, aí aqui tem o tubo auditivo cheio de cerinha, lá dentro do tubo auditivo tem uma película, é um tamborzinho. É um tamborzinho que mesmo quando eu sacudo o ar com a minha garganta bem de levinho, o teu tamborzinho mexe com ar vibrante, né? Produzido pelas minhas cordas vocais. Aliás, ó, escutaram? Ah, não. Aí atrás não escutou. Dá pra escutar aí atrás? Caramba, tu vê o ar vai sacudindo quando o giz cai de pouca altura e o teu tímpano, essa membraninha lá dentro do teu ouvido vibra. Sensível essa membraninha, hein, cara? Tamborzinho sensível esse, hein? Tímpano é o nome dessa membraninha. Aqui dentro, cara, tem uns pelinhos. Cara, beira o mágico. Beira o mágico. Quando tu olha em microscopia eletrônica, os caras filmando o pelinho, e o ar vibra, o pelinho dança com a vibração do ar, cara. E ao dançar o pelinho é que se transforma em impulso elétrico que vai pelo córtex visual até o cérebro e tu interpreta como som. Ou seja, o fato de nós estarmos nos comunicando, acredito eu, né, eu falando e vocês entendendo supostamente, é mágico. É mágico. É inacreditavelmente mágico. Só tem um problema. Se aqui tem o ar, pressão atmosférica, tem moléculas de gás aqui, se chocando contra esse lado aqui. Então tem que ter ar ali dentro daquela casinha ali, para que esse tamborzinho super sensível possa vibrar. Porque se eu começar a aumentar a pressão de um lado e não aumentar do outro, esse tamborzinho vai ser espremido pela pressão, de um lado para o outro. Então tem um tubinho que vem daqui e se conecta a algum lugar que eu não sei aonde, tem que perguntar para a professor de biologia. Acho que é a trompa de falópia, alguma coisa desse tipo. É um tubinho ranhento que está conectando a parte interna do ouvido com a parte externa, a atmosfera. Só que ele não fica aberto toda hora. Só quando dá uma bocejada, ou vai engolir alguma coisa, ou mastiga, que o tubinho dá uma abridinha, equalizando as pressões dentro e fora. Fora é a pressão atmosférica, dentro é a pressão, né, que o teu... Essa pressão, ela tá, né, então aqui está o nariz do cara, aqui o nariz do cara, esse tubinho está conectado com algum lugar. Quando dá uma bocejada ou uma mastigada, a pressão aqui de fora se iguala a essa pressão aqui dentro. Então tu fica confortável, fica legal. Mas aí vai para a serra, vai subir, vai lá para lá, Festa do Pinhão. O que acontece com a pressão atmosférica lá em cima da Serra Catarinense? É maior ou menor? Maior. Mar, fazer o peixinho aqui ao nível do mar, certo? Floripa, olha eu aqui em Floripa. Vocês chegando lá em Laje, na Festa do Pinhão. Certo? Beleza? Tranquilo? Agora olha só. É natural o aluno falar que a pressão é maior em Lajes, mas vocês têm que lembrar que quando tu mergulha na piscina, quanto mais profundo tu vai, mais tu sente a pressão, mais coisa tem em cima de ti. E tu mora no fundo de uma piscina de ar. Então tu só pode ir pro raso da piscina, tu não pode ir pro fundo, só se tu for pegar uma mina, né, lá no Chile, naquela mina maluca lá. Aí a pressão aumenta. Quer dizer que quando a gente sobe uma serra, sobe uma montanha, a pressão atmosférica diminui. Porém, essa pressão aqui é a pressão de Floripa. Então tá subindo a serra. A pressão aqui dentro fica maior que a pressão lá fora. Teu tímpano começa a se esgaçar para fora. Ó. E aí já fica na hora. Putz, que saco. Se o cara tá com rinite, como eu tô agora, tá com o nariz meio entupido, aí ferrou. O cara pode chegar a desmaiar devido à dor que vai dar do tímpano sendo expulso para fora. Se o cara tá com tudo ok, trompa de falópio limpinha, ele dá uma bocejada, já dá um barulho, aí o tímpano voltou pro lugar. Deu uma bocejada lá em Lajes, olha o teu tímpano. Tá escutando bem em Lajes. Beleza? E aí comeu bastante pinhão, beleza? Foi descer a serra. Ao descer a serra, ó que legal, já que a pressão aqui fora vai aumentar e a pressão aqui é a lá de Lajes, aí à medida que tu vai descendo a serra, teu tímpano vai sendo espremido para dentro, vai dando um desconforto terrível. E aí se tu dá uma bocejada, dá uma mastigada, chupa um chicletinho, pronto, fechou, vai equalizando à medida que a serra vai, né, vai descendo a serra, vai equalizando as pressões, fica confortável. Um amigo do meu pai, numa situação, estava descendo a serra, o desconforto foi tamanho com a diferença de pressão, que ele quase desmaiou no volante, cara, e nem conseguia falar para a esposa dele que ele estava quase desmaiando. Ele só foi jogando o carro para o acostamento assim, parou o carro e
desfaleceu durante alguns minutos devido à dor que ele sentiu no ouvido. Olha só que loucura que é isso. Fala, meu querido. Quando o cara fica surdo, o que acontece? Cara, a surdez ela pode ter N possibilidades. Vocês hoje estão ficando surdos de tanto usar o fone de ouvido, uma epidemia mundial, né? Os jovens ficando surdos aos 20 anos, certo? Porque o fone de ouvido, usado no talo, vai deixar o cara surdo com 20 e poucos anos, né? Imagina o cara de 20 e poucos anos fala com o cara o quê? Hã? Né? Então é uma epidemia mundial hoje. Podes usar fone de ouvido? Podes, mas no talo vai ficar surdo, não tem jeito. E vai ficar ridículo pra tua cara, né? Um jovem surdo só porque foi ignorante de ficar usando o fone de ouvido no talo. Tem gente que dorme com fone de ouvido. Mas tem que ficar surdo mesmo, tomara que fique surdo. Então olha só, quando o cara fica surdo, pode ser um problema nesses pelinhos que são super sensíveis. Então tu fica indo pra rave mais rave, o pelinho fica na rave, lá se esgaçando todo, coitado. Aí ele vai perdendo flexibilidade, aí tu vai perdendo a capacidade auditiva. Por excesso de uso do aparelho auditivo, eu diria que são os pelinhos vibrantes que vão sendo danificados. Mas tu pode ter um problema no cérebro, o teu córtex, né? O córtex auditivo pode ter sido danificado. E aí então o teu cérebro teve um problema, um derrame que seja, pode ficar surdo. Como algumas pessoas deixam de sentir cheiro, porque a parte do córtex, né, olfativo ali, a parte do cérebro que interpreta os cheiros, deu um problema naquela parte do cérebro. Então pode ser um problema, ruptura de tímpano, geralmente não deixa o cara surdo, só baixa a capacidade auditiva do cara. E o tímpano, dependendo do tamanho da ruptura, pode cicatrizar, certo? Então a ruptura do tímpano não vai deixar o cara completamente surdo, só vai diminuir. Sim, sim, ó, um dos problemas, porque assim, cara, ó, eu lembro, cara, da vergonha que eu passava quando a minha mãe queria limpar o meu ouvido, assim, sabe? Eu tava saindo do carro pra escola, ela me olhava assim, meu Deus, Otávio, que vergonha, deixa eu limpar o teu ouvido, que tá sujo. Esses fenômenos, assim, me deixaram muito cabreiros com a história da cera no ouvido. Então o cara começa a limpar muito o ouvido numa certa idade. Isso é a maior burrice que existe. Se tu vai acho que é o otorrinolaringologista, não sei, né? Mas tu vai no cara do ouvido, ele vai te falar, tu vai perguntar, doutor, como é que eu limpo o meu ouvido? Ele vai te responder, pessoas inteligentes limpam o ouvido com o cotovelo. Essa é a piadinha que todo médico do ouvido fala. Pessoas inteligentes limpam o ouvido com o cotovelo. Eu era criança quando eu escutei isso, mas logo eu percebi que as pessoas inteligentes não limpam o ouvido. Pessoas inteligentes não limpam o ouvido. Pessoas inteligentes tomam banho e no banho secam com a toalha a orelha. Porque o ouvido é autolimpante. Não estou dizendo que tu não deve passar cotonete nas dobrinhas que ficam pretas e encardidas. Isso realmente é nojento e porco, deves fazer isso. Estou falando que pegar o cotonete e enfiar no buraquinho do ouvido é burrice, é ignorância, é avacalhar com o teu ouvido. E aí daqui a pouco tá tendo que gastar 100 pau toda vez que tiver que aspirar as nojeiras que se acumularam no teu ouvido. Além de dores terríveis, às vezes da casa operatório. Porque pensa bem, cara, o cotonete, o que ele faz? O cotonete é uma garrinha de puxar cera? Não, cara, cotonete ele vai empurrando a sujeira pra dentro. Tu acha que tu tá limpo, mas tá cada vez mais imundo por dentro. Chega um dia que o tampão de cera cobre totalmente o orifício e se resseca, cara. Tem que ir pra faca pra limpar. Tem que operar o ouvido para limpar, de tão ignorante que o cara é. Certo? Então toma cuidado, cara. O teu corpo ele é perfeito. O teu ouvido é autolimpante. Mas se tu tem alguma zica na cabeça que tu acha que se alguém olhar uma cerinha no teu ouvido vai acabar a tua vida, ou a gatinha vai deixar de te amar porque tinha uma cerinha no ouvido, aí tu vai sofrer as consequências de limpar o ouvido quase todo dia e sempre vai ter cera e cada vez mais. Porque o ouvido tem que produzir a cera para não deixar bichinhos entrar. Não sei se vocês sabem, mas toda noite passa uns bichos por cima de ti. Aranha, quase toda noite passa uma aranhinha por cima de ti. A galera não sabe disso estatisticamente, mas é normal isso, entendeu? Não é, Mas a cápsula da casa toda fechadinha, tá bom. Então, na verdade, cara, se um dia desses o bichinho quiser entrar lá e o teu ouvido tá limpinho, ele vai entrar na boa. E aí vai travar lá dentro. Faca de novo, vai ter cooperação. Se tem cera, o bichinho grudando a cera, tu até às vezes no sono já tira o bichinho, nem sabe o que aconteceu, acorda feliz. Beleza? Então, ó, abre a baga, cara. Às vezes a nossa ignorância em algumas coisas triviais, como a limpeza do próprio corpo, pode gerar dores de cabeça terríveis. O cara pode ter uma infecção no ouvido por causa da cera entupida ali e perder a audição. É punk. A minha namorada, não sei o que ela fez uma vez no ouvido dela, que ela volta e meia, ela tem que ir no médico e aspirar
o ouvido dela porque ele deixou de ser autolimpante o ouvido dela, em função de alguma cagada que ela fez com o ouvido dela, um deles, certo? Cuida do teu corpo, cara, teu corpo é uma coisa sagrada, bicho. Eu sempre falo pro meu filho, quando eu vejo ele fazendo uma cagada, né, mais de 3 horas sem comer, por exemplo, ou menos de 8 horas de sono, eu já dou esporro nele e falo, porra, Caio, cansa de falar, tens que respeitar o teu corpo, cara. Tens que olhar pro teu corpo e ver o que ele está te dizendo, e respeitar. Ele está com sede, tem que tomar água. Está com fome, tem que parar e comer. Não deu fome depois de 3 horas da outra refeição, enfia a boca abaixo, porque está jogando alguma coisa e aí o teu cérebro não está te avisando que estás com fome. Né? Então a gente tem que escutar o nosso corpo, cara. Te falo isso porque eu cometi muitos excessos com o meu corpo ao longo da minha vida. E hoje, com 30 anos, eu estou pagando o preço por esses excessos que eu cometi. Então eu tenho dor no ombro esquerdo, uma vez eu quebrei num acidente de carro. Então hoje a minha cavícula aqui não está no lugar certo, está doendo pra caramba. Todo dia eu venho dar aula com uma dor ferrada no ombro esquerdo, né? Uma série de coisinhas que eu não fui cuidando. Uma vez eu quebrei o nariz, tem um desvio de septo que eu vou ter que operar para poder respirar melhor, certo? Então uma série de coisas que a gente tem que tomar cuidado. Quem é que tem rinite? Eu, por exemplo, tenho rinite. O cara que tem rinite, ele tem que trocar a roupa de cama 3 vezes por semana. Ele tem que trocar a roupa de banho quase todo dia. O ideal é a cada 2 dias. Ele tem que passar pano úmido no quarto dele quase todo dia. Aí ele vive bem. Só que é um saco fazer isso. Só que aí tu fica puxando ranho pro teu pulmão, porque tu tem rinite, e vai tendo pneumonia atrás de pneumonia. Aí meu filho tá sempre doente. Aí uma família, como a saúde do meu filho é frágil. Frágil caramba, pô! Porque não tá sabendo cuidar da saúde. Nós nascemos ignorantes e a luta contra a ignorância é diária. É diária, em todos os termos da nossa vida. Por isso que tu deverias fazer da tua vida a tua obra de arte. Cada dia melhorando. Porque um dia não bem vivido, que tu não usa para aprender, para sair da ignorância na qual todos estamos, é um dia que tu nunca mais vai recuperar na tua vida. E aí a tua obra de arte não fica tão bela. Certo? Lembra do videozinho de ontem? Galerinha, então olha só, bacana essa discussão, hein? Bacana, o amigo sentiu uma necessidade interessante de entender esse fenômeno da diferença de pressão. Só que eu só vou explicar verdadeiramente para valer isso no ano que vem. Vai ter que esperar um pouquinho o ano que vem. Será que resta? Ah, que pena. Galera, agradeço muito a paciência e a atenção de vocês. Vocês foram muito legais na correção. Não se esqueçam que quem está abaixo de 7 tem 1 ponto para ganhar ainda na próxima aula. Vou botar uma questãozinha no quadro. Se tu acertar ela, vou acrescentar 1 ponto a mais na tua prova.